Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Começando mais uma semana debaixo da proteção, da bênção do Senhor, né? Deus é bom e tem coisas boas ao nosso respeito. Bom dia, Carol. Bom dia. Vamos começando o Thanks God nessa ideia, né? Nessa verdade que Deus cuida de nós, de que Deus tem coisas boas para nós. Né? A palavra de Deus diz: eu tenho sonhos bons, né? Eu tenho planos bons a seu respeito, planos de prosperar, planos de bênção, planos de frutificação. É isso que a palavra de Deus tem para nós, né? E nós vamos essa semana, nessa segunda-feira especialmente, renovar a nossa fé em Deus, né? A palavra de Deus também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu creio nisso, você também crê, né? Então as misericórdias estão se renovando nessa manhã sobre minha vida, sobre a sua vida, para que a gente aumente a nossa fé, para que aumente a nossa alegria, para que a gente aumente essa certeza de que Deus é bom e que cuida de mim e de você. E isso é renovar as misericórdias em nossa vida, né? É acessar as verdades de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Então vamos lá, nós vamos essa semana passear por Romanos, né? Nós estamos ali em Romanos 12, versículo 1 e 2. Bom dia, bom dia. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-te vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito dessa passagem. E nesse tempo agora, né, nesse tempo de pandemia, né, esse tempo desses desafios novos que nós estamos vivendo, existe uma forma onde as pessoas elas estão sendo colocadas, né? Essa forma que está sendo colocada é a forma do medo, é a forma da insegurança, é a forma da incerteza, é a forma da desconfiança, é a forma do cansaço, é a forma das perdas, das dores. E tudo isso está acontecendo de maneira muito coletiva. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Isso está acontecendo de maneira muito coletiva, então é muito comum, é muito fácil, inclusive, nós entrarmos nessa forma. Nós estamos entrando num tempo agora que nos faz lembrar um pouco que nós vivemos lá em 2020, né? Onde no início do ano estavam acontecendo os casos de Covid, depois do carnaval houve uma explosão e em março nós tivemos tudo fechado e começou toda essa história aí que nós estamos já há 2 anos nela, né? Então, tanto tempo. E foram 2 anos muito difíceis, né? Para todo mundo. E as pessoas agora já estão começando já a falar que nós vamos viver tudo de novo. O medo está começando a entrar de novo, né? As pessoas estavam começando a ter uma vida mais ou menos normal aí agora o medo está começando a tomar conta de novo. E independente do que vai acontecer ou não, independente do que é verdade ou do que é só fake news, o que é tudo isso, essa onda novamente que está vindo. Eu não estou aqui para dizer se é verdade ou se não é, quem sou eu, né? Nem da saúde eu não sou ninguém. Na verdade, o que eu estou querendo trazer para nós aqui é que existe uma possibilidade de nós vivermos de forma diferente da maioria. A palavra de Deus, que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né, traz exatamente esse assunto tão atual. Não entre na forma, não se conforme. Conformar é isso, é entrar nessa forma, né? Existe uma forma padrão nesse momento onde as pessoas estão entrando, que é essa forma do medo, da insegurança, tudo isso. E os 2 anos de pandemia, eles deixaram um rastro muito forte de doença nas pessoas. Mas não é só a doença física que o Covid trouxe. A maior perda, na verdade, que nós temos, que a humanidade está tendo, são outras questões, são questões emocionais, são questões sociais, né? E isso está afetando muitas pessoas. Eu já observei muito a questão das como as pessoas elas se deixam levar nas doenças, né? Isso fora de pandemia, doenças que eu estou dizendo emocional. E agora, bom dia Socorro, seja bem-vinda. Agora nesse tempo eu tenho observado, talvez você também tenha observado, o quanto as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Na verdade, quando a gente fala assim que a pandemia trouxe muito divórcio, trouxe muito problema nas famílias, esse problema já existia, ele estava ali dentro um pouco debaixo do tapete, e a pandemia trouxe isso à tona.
E quando tudo isso vem à tona, quando vem à tona as suas emoções, as minhas emoções, quando vem à tona as nossas dores, eu vejo como uma oportunidade. Talvez você veja também como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de olhar para o que precisa ser visto e tratar. É isso que a doença traz para nós, né? Doença para mim, eu ressignifiquei, eu coloquei um novo drive mental para mim, né? Deu um pause aqui, mas já voltou. Outro dia eu tava falando sobre isso, sobre trocar os drives mentais, né? E aí, doença pra mim tinha um significado e eu mudei esse significado. E doença hoje pra mim é uma oportunidade. Tô falando sério, quem me conhece sabe que é assim que eu lido, né? Quando vem alguma doença sobre mim, algum problema, qualquer problema que seja, desde um problema pequeno até alguma coisa mais grave, graças a Deus eu nunca tive, mas qualquer doença que vem pra mim, eu sempre faço a pergunta: o que você quer me mostrar? Eu faço essa pergunta para a doença: o que você quer me mostrar? Porque o que acontece? Nós somos seres com emoções, nós temos um corpo, uma alma, um espírito, e muitas vezes nós negligenciamos alguma dessas partes. Nós podemos negligenciar o espírito, nós podemos negligenciar a alma, que são as emoções e outras coisas, e nós podemos negligenciar o corpo. Por exemplo, semana passada eu falei muito sobre emagrecimento, né? Foram 5 lives falando sobre emagrecimento. Quando eu olho para o meu corpo e meu corpo está trazendo essa inflamação, porque a obesidade, o sobrepeso, ele é uma inflamação. É uma inflamação. Então, quando eu olho para o meu corpo e eu vejo o meu corpo inflamado, Elisângela, bom dia. Quando eu olho para o meu corpo e vejo ele inflamado, com excesso de peso ou com obesidade, eu posso olhar, eu devo olhar para o meu corpo e perguntar para essa, entre aspas, doença. É uma doença, na verdade é uma doença, né? A obesidade. Eu pergunto: eita, ai, bom dia, seja bem-vinda. O que você quer me mostrar? A doença, ela vem me mostrar alguma coisa que eu coloquei debaixo do tapete. Então, quando eu olho com esse amor e com essa compreensão, ao invés de reclamar, ao invés de ter inveja de quem tá magro, ao invés de ter inveja de quem emagreceu e não consegui, ao invés de ter inveja de quem tá com um casamento bom, ao invés de ter inveja de qualquer outra questão que tá diferente da minha, eu olho para a minha dor, que pode ser uma dor emocional ou física, eu olho para minha dor e pergunto: o que você quer me mostrar? O que você tá trazendo para mim que eu não vi ainda? E, gente, as respostas, elas são surpreendentes. Eu sempre descubro alguma coisinha que tá ali bem escondidinho que eu preciso tratar e que a doença veio pedir para eu olhar para essa situação. A última, entre aspas, doença que eu tive, que não foi doença, né? Eu torci meu tornozelo. Né? Então, fazendo um treino este ano, finalzinho do ano passado, foi um pouquinho antes do Natal, tem pouco tempo, né? Pouquinho antes do Natal, eu tava fazendo um treino até na casa da minha filha, que eu tava de resguardo, eu tava dando apoio pra ela, na casa da minha filha, fazendo um treino dentro de casa, um treino que eu tô acostumada a fazer, eu torci o meu pé. E aí eu fiz a pergunta: o que você quer que eu olhe? Fiz uma pergunta pra doença, né? Ou pra onde eu preciso olhar, o que eu não vi ainda que eu preciso olhar? E nessa meditação, nessa introspecção, veio uma informação importante. Eu olhei para essa situação e eu tratei essa situação. Então nós temos muitas coisas dentro de nós que nós temos guardado, né? Essa semana nós vamos falar muito sobre as emoções e nós temos guardado muitas questões dentro de nós que precisa ser olhado, que precisa ser tratado e precisa ser liberado. Questões que nós pensamos que estão resolvidas, principalmente se você, assim como eu, é uma pessoa que sempre buscou ser mais desenvolvida, buscou mais a espiritualidade. Se você é uma pessoa que sempre quis ser uma pessoa melhor, né? Eu sempre quis, né? Eu acho que você também, senão você não estaria aqui me ouvindo, né? Então, se você é essa pessoa, é mais comum que você esconda coisas de você mesmo. Como é que funciona isso? É assim, às vezes acontece alguma coisa que não foi legal, alguma coisa que te chateou, alguma coisa que te incomodou, você sofreu com alguma coisa, alguém te fez uma injustiça, uma traição, alguma situação aconteceu, e aí essa situação que te aconteceu te machucou, te incomodou, mas logo você racionaliza e fala: não, tá tudo certo, tá perdoado, tá lavado no sangue de Jesus, eu já passou, já perdoou, já, e você rapidamente, sem olhar para aquilo direito, você tem uma urgência em dizer que tá tudo resolvido. Isso por um lado é legal, porque também ninguém merece quem fica chorando, né? Quem fica chorando é as pitangas, né? Vamos dizer assim. Mas por outro lado, pode ser que alguma coisa que você precise tratar com mais cuidado, isso não é tratado e consequentemente isso vai para debaixo do tapete.
E muitas vezes nós ficamos repetindo as nossas histórias, por não tratar. Porque olha só, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te abandonou, aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que fez alguma coisa que você não gostou, atenção, ele é só um professor. Ele veio para te ensinar uma matéria. Aquela decepção que você tinha era uma matéria que você precisava estudar e passar. Obrigada pelos corações, tem alguém aí mandando muitos corações, eu amo os corações. Primeiro que eu amo coração mesmo, e segundo que mais pessoas entregam, mais pessoas recebem, né? O Instagram, eu acabei de fazer uma live no Instagram fechado das alunas, não estava entregando para ninguém, até quem estava esperando a live não estava vendo ao vivo, né? E de novo aqui com poucas pessoas, já sei que o Instagram está entregando pouco, e você que manda coraçãozinho, você está me ajudando e nos ajudando, né? A fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Obrigada de coração, você é meu parceiro, minha parceira nisso, né? Então quando alguém vem e te trai, e aí você fala assim, puxa vida, eu tô sendo traída de novo, eu te trocou por alguém, eu tô sendo trocado de novo. Aí você faz um negócio com alguém te passa pra trás, né? Te rouba, te engana, você fala, mas de novo essa história, eu tô sendo enganado de novo. Então na verdade o que nós precisamos entender é que esse de novo que está acontecendo é um outro professor diferente trazendo a mesma matéria. É porque você não passou na matéria ainda. Quando você passa na matéria, nunca mais o professor aparece. Nós viemos para essa vida para resolver as questões, para evoluir em algumas questões, para avançar em algumas questões. O nosso espírito está pronto para voltar para a casa do papai, né? O nosso corpo ele vai ser trocado, né? Ele vai ser glorificado, nós vamos receber um outro corpo glorificado. Mas a alma, ela está sendo trabalhada para ficar à estatura do homem perfeito. A palavra de Deus diz que nós somos evoluindo de glória em glória para quê? Para chegar à estatura do homem perfeito, à altura do homem perfeito. E quem é o homem perfeito, né? O homem perfeito é Cristo. Nós temos um modelo, Jesus Cristo é o modelo, a estatura do homem perfeito é a altura de Cristo. Nós precisamos nos desenvolver para chegar à altura de Cristo. Nessa hora você olha para cima e fala, ô Senhor, tá longe. Sim, todos nós estamos longe, uns mais perto, outros menos, mas nós temos um modelo para chegar, uma evolução para alcançar, e isso vem através dos nossos professores. E seria muito legal se o professor fosse uma pessoa super desenvolvida, super desenrolada, que desse uma aula, né, como eu estou aqui falando com você, e aí o professor vem e te explica, e você entende, e você passa na prova e tá tudo certo, você avançou nisso. Também acontece dessa forma. Me ouvindo aqui no Thanks God, pode ser que você tenha aquele estalo e você avance em alguma coisa. Isso acontece muito. Mas não é só esse tipo de aula que nós temos. Nós temos também o tipo de aula que nós pegamos diretamente com alguém, que é aquela pessoa que vem para te ensinar. Aquele professor, né, que você pode chamar até de professor malvado, mas ele vem para cumprir também um propósito, né? Até o mal está aí para cumprir o propósito de Deus. Sim, tudo concorre para o bem. Então todas as coisas que acontecem é para te levar para outro lugar, é para te levar para um outro nível. E essas pessoas que vêm te levar para o outro nível, muitas vezes nós temos uma repulsa com essas pessoas. É aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que te roubou, é aquela pessoa que começou a falar mal do nada de você, que você olha para a pessoa e fala, meu Deus, o que essa pessoa tem contra mim? São professores. Professores que são colocados estrategicamente pelo grande Deus, né? São colocados estrategicamente no seu caminho para te levar para uma compreensão que só lendo você não aprendeu, só ouvindo alguém como nós estamos nessa live você não aprendeu, você aprendeu algumas coisas, você não aprendeu tudo. Então esses professores, eles vêm para te levar à estatura de Cristo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não são todas as coisas que concorrem para o bem para todas as pessoas, não. Concorre para o bem para aqueles que amam a Deus, mas são chamados também tem essa segunda parte, chamados segundo o seu propósito. Então se você se sente, se você respondeu já ao seu chamado, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus nessa terra, se você já descobriu por que você está nessa terra, então você tem o seu propósito já em ação. E aí muitas pessoas se aproximam e você pode chamar ela de traidor, de qualquer coisa, mas na verdade são professores para fazer concorrer para o bem, para que você chegue à estatura do homem perfeito, que é a altura, o tamanho de Cristo, né? Então quando nós passamos a vida só reclamando ou achando ruim,
achando ruim das coisas que acontecem, nós perdemos a oportunidade de evolução. Nós perdemos a oportunidade de avançar rumo à estatura do homem perfeito. E aí, nesse momento, vão vir outros professores. Então, todas as vezes que vem doença, que vem dores, qualquer coisa que acontece, é nos trazendo para algum assunto que precisa ser resolvido. E para isso, nós temos que ter coragem. Coragem de quê? De olhar para isso. De olhar para isso não com raiva, nem com revolta, nem com reclamação. Olhar e saber o que está sendo pedido para ser tratado em nós. Até quando nós somos, por exemplo, roubados, traídos, tem alguma coisa ali dentro de mim que eu preciso trabalhar, que eu não consegui enxergar ainda. Por que eu estou vivendo isso? O que eu preciso trabalhar, né? São perguntas que eu preciso, que eu tenho que fazer se eu quero avançar rumo à estatura de Cristo. Mas se eu fico assim, por que fulano fez isso comigo? Por que ele me trata desse jeito? E se fazendo de vítima, essa evolução não acontece. Mas quando eu pergunto o que eu preciso ver, o que eu preciso enxergar em mim, onde que eu preciso ainda avançar nisso, que eu não consigo, qual foi a lição que eu não peguei ainda? Tudo é falta de sabedoria, né? Tudo que acontece conosco, que a gente chama de coisa ruim, é falta de sabedoria, porque nós não temos sabedoria para aquilo ainda. Então, quando eu me coloco nessa posição, eu tenho então revelação. Deus usa o traidor, Deus usa a rasteira, Deus usa qualquer situação para nos dar essa revelação daquilo que nós precisamos avançar. Tem tantas dores que nós temos tão bem guardadas dentro de nós há tantos anos, há uma vida inteira, que se nós não abrirmos os olhos, nós podemos morrer sem desenvolver isso, sem entender isso, né? Ano passado, bem nessa época, assim, foi fevereiro, né? Eu conheci uma pessoa, tive uma experiência não muito boa com uma pessoa, e essa pessoa me trouxe uma informação, já estava atenta para essas questões, né? E eu perguntava por que isso está acontecendo, o que eu preciso ver que eu não vi ainda, o que qual é o ponto que eu preciso avançar, e eu fiquei fazendo essas perguntas para mim e perguntas para Deus, em fevereiro do ano passado. E aí eu realmente adoeci. E eu fiquei de cama, eu perguntava o que essa doença traz pra mim, o que essa doença traz pra mim. E aí nessas meditações, nas minhas orações, me veio uma pessoa que tinha acontecido uma situação parecida em 2008. Alguns anos antes, né? Então a questão que eu precisava trabalhar, eu pensava que estava resolvido, mas essa questão veio muito forte. Então essa outra pessoa que estava trazendo essa informação para mim, 13 anos depois, e eu vi que tinha uma sujeira debaixo do meu tapete. E eu tive que voltar lá. E essa sujeira, quando a gente guarda muito tempo, o cheiro é mais forte, então fica mais complexo. Mas enfim, eu tive que enfrentar. Já que eu não enfrentei da forma correta em 2008, eu enfrentei da forma correta em 2021. Com essa nova informação, com essa pessoa que aproximou e o meu corpo sentiu, né? Então vamos fechar o nosso raciocínio sabendo disso. O nosso corpo, ele sente. A nossa alma, ela sente. E quando nós sentimos isso, corpo e alma, pode ser que o corpo adoeça. Pode ser que a cabeça doa, pode ser que o órgão vai sentir, alguma coisa vai acontecer. E esse falso desequilíbrio, na verdade, traz para você a possibilidade de um equilíbrio, uma possibilidade de enxergar alguma coisa que está tão escondida de você mesmo. Foi você mesmo que escondeu, não foi ninguém não. Essa dor eu escondi. Eu falei, tá tudo resolvido, tá tudo certo. Lá em 2008, bate a poeira, avança, tá tudo certo, todo mundo tá perdoado e vamos para frente, bola para frente. Mas na verdade o meu sentimento não estava tratado, o meu sentimento não estava correto. E eu guardei essa sujeira debaixo do meu tapete e anos depois voltou, trazido por uma outra pessoa, que por causa dessa pessoa eu adoeci fisicamente. E eu olhando para isso, eu descobri então uma emoção que precisava ser resolvida e tratada. E glória a Deus, aleluia, agora está resolvido. Eu conto para vocês, né, quando eu estou em grupos, né, com pessoas mais próximas, já contei essa história, dando nomes e tudo, porque na verdade é uma situação totalmente resolvida agora, mas que estava guardada debaixo do meu tapete. Qual doença você tem sentido nesses últimos tempos? Qual doença física que você está sentindo? O que essa doença traz para você? Qual é a informação que você precisa ter? Qual é o olhar que você precisa ter, que você está escondendo de você mesmo há tanto tempo? O que você precisa enxergar? O que está dentro de você saindo como um hálito e você está fazendo de conta que não está percebendo e você usa
escovas de dentes cada vez mais potentes e você usa pastas, cremes dentais cada vez mais fortes e você usa tanta coisa para esconder um cheiro que está saindo dentro de você. Você sabe, ou se você não sabe conscientemente, você sabe inconscientemente. As respostas estão dentro de mim e de você. E é da vontade de Deus que para que a gente tenha essa vida plena, que a gente enfrente essas questões, que a gente trate tudo isso e que a gente acesse tudo que Deus tem para nós. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar comigo aqui nesse início de semana, Thanks God Every Day, dia 10 de janeiro, muita coisa voltando a acontecer normalmente, né? E nós estamos aqui totalmente prontos para acessar o melhor de Deus na minha vida e na sua. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.